Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Marco Dreia, eu sou preservador audiovisual, sou vice-presidente da ABPA, né, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Então, esse encontro aqui de hoje faz parte da Semana do Cinema Amador do LUPA, né, o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UF. Esse evento vai até o próximo dia 21, né, então acompanhe a programação. E a mesa de hoje vai ser um debate sobre a questão que gira em torno da digitalização, escaneamento de filmes, né? Então, o título da mesa é Digitalização de Filmes de Pequenos Formatos no Brasil, Perspectivas e Desafios. Bom, em primeiro lugar, também eu queria agradecer o convite do Lupa, do Rafael Deluna, toda a equipe do Lupa, a Laila Foster também, que fez esse convite gentil, para poder estar mediando essa mesa, né? E, obviamente, que essa semana se conecta também com o dia do filme amador, né, o Home Movie Day, que é um evento anual que acontece desde 2002, que justamente celebra os filmes amadores, realizadores amadores, as bitolas estreitas, nos pequenos formatos, né? Então, de certa forma, a gente está celebrando esse dia que acontece sempre no terceiro sábado de outubro, né? Ou seja, se eu falso engano, amanhã é o dia do filme amador, né? Então, esse tema é um tema muito relevante na perspectiva mais ampla da preservação audiovisual, que é o tema da digitalização, do escaneamento de películas cinematográficas, né? O nosso debate de hoje vai focar, sobretudo, nesse cenário do cinema amador, dos outros filmes, né? Das bitolas estreitas, 8mm, Super 8, 9,5, 16, né? E a gente vai ver duas experiências muito interessantes, distintas experiências, mas que se conectam de certa maneira, né? Que justamente são experiências que partem, né, dessas soluções de scanner, né? De um escaneamento de bitolas de formatos estreitos, né? Então, a gente vai ver hoje um depoimento sobre a experiência recente do Lupa, que adquiriu um scanner Film Fabric holandês, né? E a experiência do Labirinto Lab, em São Paulo, né? Que elaborou um scanner através de ações colaborativas, né? Então, a gente vai ver duas experiências muito importantes, né? Muito interessantes dentro desse contexto do cinema amador, do chamado cinema amador, né? Então, eu convido hoje aqui para debater com a gente o Rafael Deluna, né, que é o coordenador do LUPA, professor do Departamento de Cinema e Vídeo e do Programa de Pós-Graduação em Cinema Audiovisual da UF, né? O Rafael vai começar falando um pouco da experiência da UF, né, do LUPA, e na sequência a gente vai ver também essa experiência incrível do pessoal do Labirinto Lab, né? Então a gente tem três representantes aqui do Labirinto Lab: o Ivan Salomão, o Rodrigo Souza e o Vini Campos, para falar da adoção desse scanner, né, que eles conseguiram desenvolver, né? Então, para começar o debate, eu queria já propor uma coisa um pouco óbvia, né, mas eu acho que é importante para o público que está acompanhando a gente. Enfim, tanto o Rafael quanto o pessoal do Labirinto, contextualizar um pouco a formação, né, tanto do Lupa quanto do Labirinto Lab, o coletivo de vocês, né? Como é que foi esse histórico até chegar nesse momento do scanner, né? E a gente tentar conversar também sobre essas potencialidades que um scanner pode trazer, né? Tanto para a questão da preservação, quanto, sobretudo, para a questão do acesso aos materiais fotoquímicos, né? Então, enfim, essa é uma primeira proposição que eu faço a vocês. Enfim, Rafael, a palavra é sua.
Obrigado, Marco. Boa tarde a todos, a Marco, Ivan, Rodrigo, Vini e a todo mundo que está participando aqui da Semana do Cinema Amador. Eu vou falar um pouco, então, descrever o processo de aquisição, não só do scanner, mas de toda a estrutura de digitalização do Lupa, né, porque é importante frisar isso. Para você digitalizar um filme não basta só o scanner, né? Você precisa de uma série de outros equipamentos e uma estrutura para permitir, sobretudo, a digitalização de filmes de arquivo. O Lupa foi criado em 2017, ele é uma consequência óbvia do pioneirismo do curso de cinema da UF na inclusão do tema da preservação audiovisual no currículo dos alunos que vão estudar na faculdade. Né? Começa lá nos anos 2000, com aulas dadas pelo Hernani Hefner, em colaboração com a Cinemateca do MAN, passa pela inclusão da disciplina no currículo obrigatório em 2005, passando a ser oferecida por diversos professores. Eu, inclusive, e atualmente tem um concurso, um professor efetivo, que é o professor Fabiano Nunes, mas a gente percebia que, para além das aulas, faltava uma estrutura, uma referência dentro da universidade para aprofundar, né, as ações no campo da preservação audiovisual após uma introdução, que é sempre relativamente breve, de uma disciplina obrigatória. Então, a gente não tinha, no espaço da universidade, condições de que os alunos pudessem, depois dessa disciplina, continuarem atuando em preservação. Então, o Lupa surgiu com essa proposta, inicialmente, de criar uma estrutura para que ações de preservação pudessem ser feitas na universidade, tanto no campo do ensino, quanto também na pesquisa e extensão. Esse caráter extensionista da relação da universidade com a comunidade ao redor passou por que o Lupa, além de auxiliar as ações de preservação do departamento, nesse sentido também a preservação dos filmes produzidos ao longo da história do curso de cinema, que durante grande parte da história produziu filmes em película e em bitolas estreitas, sobretudo 16mm, mas também numa ação extensionista que o Lupa se tornasse um arquivo de filmes, tendo como foco o cinema amador do estado do Rio, pensado para ser algo bem definido e que atuasse em colaboração, né, em parceria com outros arquivos, visando algo que nós considerávamos que os outros arquivos não davam tanta atenção, né? Então, ao mesmo tempo que havia um interesse crescente pelo cinema amador, por exemplo, nos estudos de cinema, havia poucas ações de preservação nesse campo. Desde a criação do Lupa, eu tinha essa perspectiva que era importante criar uma estrutura de digitalização profissional dentro de uma universidade. A gente já, logo na criação do Lupa, a gente conseguiu digitalizar alguns filmes 9,5mm que a gente recebeu, que foi a primeira doação para o acervo do Lupa, através do nosso convênio com a Cinemateca do MAN. Esses filmes foram digitalizados na Cinemateca Brasileira. E foi muito surpreendente que, na verdade, pelo que eu me lembro da época, foi a primeira vez que a Cinemateca Brasileira digitalizou filmes em 9,5. Né? Então, assim, não era algo que fosse comum, foi um pouco instigado pelo pedido vindo da Cinemateca do MAN em nosso nome, mas a gente percebia que, obviamente, eles tinham outras prioridades. E, ao mesmo tempo, a gente estava inspirado por outras iniciativas no exterior que buscavam resgatar esses filmes que estavam, em geral, na casa das pessoas, oferecendo uma digitalização de qualidade profissional e permitindo que, com pelo menos uma matriz digital, fosse arquivada, preservada, mesmo se a pessoa quisesse manter os originais do filme. Né? Eu mesmo, por exemplo, tinha os filmes da minha família, eu tinha digitalizado anos antes, num desses vários serviços que são oferecidos às grandes cidades, em que basicamente era um senhor que projetava o filme Super 8, filmava da parede. E alguns dos filmes do meu pai já não podiam ter sido, já não conseguiram ser digitalizados desse modo, porque não passavam no projetor, né? Já estavam encolhidos, já estavam deteriorados. Então eu percebi que era necessário essa poderia ser algo que o Lupa poderia trazer de contribuição, se transformar em referência, né, focando especificamente na preservação e na digitalização de filmes de pequeno formato. Então, desde o início a gente buscou, o Lupa tem várias frentes, né, a gente busca projetos de curto, médio, longo prazo, e a gente tinha essa meta de adquirir um scanner, sabia que era muito caro, mas esperou uma oportunidade, e a gente conseguiu, uma parceria com a Prefeitura de Niterói, dentro de um convênio. Na época a Prefeitura estava querendo incentivar a produção audiovisual em Niterói, e aquelas políticas
que são muito tradicionais, de criação de film commission, incentivo à instalação de empresas, edital de incentivo à produção, né? Quase sempre as ações nunca contemplam a preservação. Mas como a gente, né, em Niterói, uma proximidade da prefeitura com a UF, e a gente fez esse trabalho de diálogo, a gente conseguiu que dentro desse primeiro edital de incentivo à produção fosse feita ações de preservação por parte de um convênio da Secretaria Municipal de Cultura, e eu agradeço a sensibilidade dos gestores à época em fazer esse convênio que permitiu a compra desse scanner. Foi um processo, estou resumindo, foi um processo muito mais longo, muito mais burocrático para a liberação dos recursos, etc. Mas isso foi fundamental, adquirido pela universidade, você teve isenção de impostos, teve uma facilidade burocrática sendo importado pela fundação, e a gente conseguiu adquirir o scanner no início de 2020. Né? A compra foi no final de 2019, ele chegou, na verdade, um mês antes do início da pandemia. E aí isso foi um pouco complicado, porque a gente teve a universidade subitamente fechada para atividades presenciais, o scanner ficou um bom tempo na caixa, até que, conforme a gente encontrou a possibilidade de prosseguir trabalhando, mesmo durante a pandemia, a gente estabeleceu outras parcerias para adquirir uma ilha, né, que pudesse trabalhar em conjunto com o scanner, e a gente já tinha, né, até 2019, também criado uma estrutura para revisão e inspeção dos filmes, porque a gente não adianta botar no scanner um filme se você não limpa, se você não espeça, se você não revisa as emendas, se você não coloca a ponta, se você não faz a mínima revisão antes. Então a gente já tinha, acho que foi um timing interessante, porque até a gente conseguir comprar o scanner, a gente tinha conseguido a infraestrutura, uma expertise e uma experiência na revisão e inspeção das películas. E assim, esse ano, ainda com a UF, com atividades remotas, em grande parte, a gente conseguiu dar início às atividades de digitalização. Isso nos obriga também a outras ações. Algo foi importante, assim, para tentar encerrar, que em 2018 a gente organizou o Audiovisual Preservation Exchange, que foi a vinda pela primeira vez ao Brasil de um programa do mestrado em preservação audiovisual da Universidade de Nova York, que é um programa de verão em que alunos e professores desse mestrado vão a uma cidade para realizar trabalhos conjuntos pré-determinados com arquivos locais. O APEX já tinha ocorrido na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Uruguai, e pela primeira vez foi no Brasil, organizado pela UF, e fez ações tanto na UF quanto no Cinemateca do MAN, no Centro Técnico do Audiovisual, e também no Arquivo Geral da cidade. Então foi um evento muito bacana, e naquele momento a gente já tinha intenção de comprar o scanner, a gente fez também uma série de ações para que nos preparassem para isso, inclusive um workshop sobre compra e decisões envolvendo o scanner, e algo que foi muito marcante para aquilo, para mim naquela época estava planejando, foi uma fala durante esse workshop de que o escaneamento era a ponta do iceberg, né? É o início de um trabalho que vai envolver uma série de outras questões, outros equipamentos, outras práticas, por exemplo, a preservação digital dos arquivos que você gera. A digitalização é a duplicação. Então, é isso que a gente está enfrentando agora, tentando desenvolver uma estrutura de preservação digital que permita a gente colocar em pleno uso o scanner, sobretudo assim que a universidade retorne plenamente às atividades presenciais, e o scanner vai ser incorporado às ações de pesquisa, ensino e pesquisa, extensão e, sobretudo, de ensino dentro do curso de cinema. Então, esse é um pouco o resumo. Tá ótimo, Rafael. Super obrigado. Acho que foi um painel inicial importante, né? Só fazer um comentário que é isso, né? A chegada no scanner faz com que a gente tenha que também ter muita atenção sobre as etapas anteriores, né? Todas as questões que giram em torno da conservação, da higienização, inspeção dos materiais, e o scanner impacta todas as etapas posteriores de preservação digital, da gestão digital, etc., né? Bom, mas eu queria passar a palavra para o pessoal do Labirinto Lábio, Ivan, Rodrigo e Vini. Fiquem à vontade para quem quiser começar, mas eu só queria dizer que eu fiquei muito impressionado com a quantidade de coisas que vocês fazem, né? Na verdade, o que a gente vai tratar hoje é uma pequena
extrato da quantidade de projetos que vocês fazem ligados a festivais, a ensino, a oficina, né? Então, eu acho que seria interessante para o público, quem não conhece o trabalho de vocês puderem dar uma palhinha sobre isso, né? Até a questão do scanner, que é mais o foco do nosso encontro aqui de hoje. Super obrigado pela presença de vocês e fique à vontade. Boa noite, sou o Rodrigo. Bom, vou falar um pouco mais dessa parte, acho que histórica, né? Vale a pena, acho que, contextualizar. O Labirinto Lab, ele é ou seja, um dos projetos de um coletivo que a gente tem, chamado Mundo em Foco. A gente começou em 2004, né? Era bem jovenzinho, com foto pinhole, estenopeica, né? Fiz uma oficina de foto pinhole na época, e aquilo para mim me encantou muito, de ver a imagem se formar pela primeira vez numa bandeja, né? Então eu achei aquilo muito interessante, assim. E aí segui e, enfim, né? O coletivo, o carro-chefe do coletivo por muitos anos, né? Acho que até 2015 foi a feitura dessas oficinas de pinhole, né? Principalmente, assim. A gente fez mais de 50, né? Brasil afora, assim, foi bem interessante. Mas, ou seja, né, a foto estenopeica artesanal levou a gente a foto, né, ou seja, enfim, o fotoquímico de modo geral, né, ao filme, né, câmeras reflex, né, mecânicas, e logo em seguida, né, chegaram também, né, essas câmeras todas digitais, né, desde Cybershot até a chegada das DSLRs. E aí, em 2009, né, eu lembro que eu tive contato com alguns filmes, alguns professores que produziram em película, né, e eu acho que eles me motivaram a isso. A gente tinha né, eu fui aluno do Instituto Criar, de TV e Cinema, uma ONG, e eu fiz edição e tal, e aí eu lembro que uma das professoras falava: vocês têm uma verba para um TCC que é de R$ 4.000, e vocês podiam filmar em Super 8 e tal, e aí, voto vencido, né, não rolou o Super 8, nesse projeto, foi todo em digital, porque tinha essa coisa, né? Nossa, digital chegando, as mini DVs e tal. Em 2006, isso. E isso ficou na minha cabeça, eu comecei a investigar, né, pesquisar sobre os formatos. Depois de um tempo, eu fui estagiário na Teleimage, né, na Casa Blanca, acompanhei a chegada do primeiro Arriscan, né, aqui no Brasil, né, na Teleimage, e fiz testes, né, então acompanhei um pouco dessa migração do SD para o HD, embora muito jovem, e também os primeiros testes em 4K, 6K e 8K aqui, né, que a gente fez. Se não me engano, era o Budapeste, os filmes que a gente testou, filme do Mujica também. Alguns filmes a gente testou nesses formatos maiores com a Riscan, mas que compreendia somente o 16 e o 35. Então aí também isso me chamou a atenção, eu tinha isso na cabeça, de que tinha, né, o formato Super 8 já, e esse Arriscan chega na Teleimage e não tem o grifo, né? Até hoje não existe um grifo aí para o Arriscan, para Super 8. E aí comecei a pesquisar, então, Super 8, falei, e o Super 8, né? E aí vi alguns filmes em Super 8 que passaram em alguns festivais, Kinofórum, Entre Todos, alguns festivais na época, um ou outro filme, o que é isso, né? E aí comecei a investigar mais, em 2009, né? E passei esse ano de uma investigação própria, assim, de internet, vi alguns cursos do Ricardo Leite em Portugal, alguns cursos, né, e os festivais que tinham ainda, Gramado tava, né, tinha tido a última edição em 2008, 2009, se eu não me engano, eu não sei se teve, mas estava nisso de acabar. Campinas estava também, né, no mesmo sentido, no festival de Campinas, e o Curta 8 estava numa engrenagem, estava engrenando, assim, subindo, crescendo. Foi bem interessante. Então, eu escrevi um projeto aqui para a prefeitura, né, lá na prefeitura de São Paulo, para investigar o Super 8. Então, a gente já tinha ganho alguns editais, enquanto coletivo, né, com Foto na Lata, a gente já tinha ganho prêmios. Em 2009, a gente já era um ponto de cultura, né, pelo governo federal, ou seja, uma iniciativa reconhecida já pelo ensino, né, de fotografia pinhole. E aí, a partir daí, então, né, com essa experiência e provando que a gente estava também, né, chegando até o vídeo, usei isso como justificativa para essa investigação do Super 8. E aí a gente foi contemplado em 2010, né, que foi esse edital. Em 2009 eu passei pesquisando, em 2010
foi quando fui contemplado com esse dinheiro público, né, um edital, e aí eu tinha proposto de fazer uma investigação mesmo sobre o formato Super 8 na cidade de São Paulo, também ir a Curitiba, porque afinal de contas era o festival que despontava em relação ao formato, né, o pequeno formato Super 8, e também, enfim, a produção de alguns pequenos videopoemas, filme-poemas no caso, né, e aconteceu, né, enfim, a gente fez isso, foi a Curitiba, o saudoso Leandro Chip, criador do Curta 8, recebeu a gente de braço aberto como ouvintes da oficina, incentivaram muito a gente, né, e eu acho que isso foi o grande, na oficina que foi pelo Chip e pelo Pedro Merege, né, realizador lá de Curitiba, ele falou uma frase que me marca e a gente repete, que é o bichinho de Super 8, né, que ele picou, assim, ele é um bichinho que te pica e você não consegue largar, você não consegue sair, assim, você pode filmar em qualquer outro formato, mas esse formato nunca vai te abandonar, assim, essa frase do Merege, junto ao Chip, marcaram muito minha vida, assim, e realmente foi um formato que me apaixonei muito. Essa oficina foi em setembro de 2010, em outubro a gente volta, então, para o festival, porque tinha que ir fazer relatório, entrevistar alguns realizadores, era meu projeto. Também fui na AGF, em São Paulo, fui nos Estúdios Mega, na época, né, ainda também tinha o Marcelo Capobianco, que conseguia para a gente filmes da Kodak, né, representante, então eu consegui comprar filmes da Kodak, revelar na Mega, revelar na GF também, e ir a Curitiba, era o que tinha na época, que estava meio que ao meu alcance, eu sei que tinha outros realizadores também, mas foi o que eu consegui encontrar pela internet, e o Buzini também, mas o Buzini estava mais incontactável em 2010. Então, foi por aí que começa isso, e quando eu chego em Curitiba para o festival em outubro, eu e meus companheiros do Mundo em Foco, né, que é o coletivo, a gente se depara com um festival maravilhoso, né, e eles vindo também com essa proposta de oficina em tomada única, né, que, enfim, uma proposta criada aí no Canadá, né, e que vai atravessando, enfim, o formato Super 8 né, acabando alguns formatos, o Plus X, né, para acabar, alguns hectachromes, ou seja, algumas emulsões já não se fabricando mais, então os realizadores passaram a fazer um cartucho só, como filme, e projetar esse cartucho junto com o público no festival. Então, isso pareceu para a gente, ou seja, muito como uma oficina de pinhole, que você tira uma foto com uma lata e você vai e revela ela, e você tem essa surpresa. Então, esse fenômeno surpresa, para a gente que estava também se formando educador e tudo, pareceu muito interessante para seguir com isso, né? Ou seja, enfim. E a gente estava já também fazendo muitas exibições em São Paulo, de cinema comunitário, integrado à rede latino-americana de cineclubes e fazendo oficinas de audiovisual, né? Ou seja, de modo digital. E a gente começou a produção nossa de Super 8, né? E essa produção vai até 2014, assim, para abreviar. E 2014, essas idas e vindas a Curitiba, elas seguem todos os anos, ininterruptamente, né? Todos esses anos a gente foi para lá, nos tornamos festivais irmãos, né? E o Leandro Chip e o Merege incentivaram muito a criação do Super Off em 2014. Então, 2010, 11, 12, 2012 a gente já estava ajudando, 2013, a fazer a oficinas do Curta 8 em São Paulo, em Campinas. Então, em 2014, vamos fazer um festival, né? Não, façam sim, porque a gente vai ter mais janelas para exibir os nossos filmes, que a gente, por organizar festival, não vai exibir aqui, enfim. E ficou essa brincadeira e tudo a gente levou a sério, conseguiu acessar um outro edital da prefeitura, que era uma continuação era um programa público chamado VAI, que incentivava, e aí foi a criação justamente do programa chamado Vai 2, que contemplava iniciativas que já tinham ganho 2 vezes esses editais e que depois ficaram num limbo sem grana. A gente, felizmente, conseguiu ponto de cultura e conseguiu se estabelecer como um coletivo, mas muitos não. E isso era uma forma de fazer esses coletivos voltarem e também de fortalecer coletivos que estavam seguindo, né? Então, estamos falando sempre de pessoa física aqui, né? No nosso caso, não uma instituição, embora, claro, a gente, para ganhar alguns prêmios, sempre se aliou a algumas instituições parceiras de bairro, enfim, e associações, e ONGs, outras. E aconteceu que a gente conseguiu acessar esse prêmio e colocou esse festival, era um projeto que era um guarda-chuva, que contemplava ações com o fotoquímico de modo geral, e a gente conseguiu encabeçar e colocar e fazer a primeira edição do Super Off.
né? Então, eu acho que, né, o Ivan, que está aqui, ele foi como espectador nesse festival, né? No ano seguinte ele fez a oficina e o festival seguiu, assim, né? Então, só para abreviar, a gente, né, enviava os filmes como Curitiba fazia antigamente para Buenos Aires, na Arco-Íris, então revelava esses filmes lá, já não tinha mais a Mega, né? Então os filmes iam para lá e a gente replicou o mesmo modelo de oficina de Curitiba, mas eles faziam oficina sempre para realizadores, né? E a gente pensou em fazer oficinas para coletivos, né? Assim, mesmo que a gente formasse os coletivos na hora, né? Então a gente começa a fazer filmes coletivos, trazer um pouco da metodologia de cinema comunitário, né? Que está pela América Latina, né? Um conceito que vem muito do Peru e da Colômbia, assim, e trazer isso para o Super 8. Então foi uma junção de duas coisas, né? Entendemos que o Super 8 estava à margem do formato, estava à periferia do cinema, e nós, como um coletivo periférico que trabalhava com audiovisual e fotoquímico, entendemos que era uma junção muito interessante, assim. E deu super certo, e aí, né, todo festival também seguia esse parâmetro, esse padrão, e a gente foi esbarrando em alguns problemas. Quando chega 2017, a gente não conseguia, a gente ligando para Buenos Aires, não conseguia, e é isso, coisa de aduana e tal, a gente tinha que ir em Buenos Aires revelar os filmes, né, para pagar um express de revelação mais cara, um hostel e tudo, e trazer os filmes, levar os filmes na mochila e trazer, e raio-x, uma série de coisas. Quando chega 2017, a gente consegue, ou seja, a gente fala, a gente tem 30 filmes esse ano, entre realizadores e realizadores de oficina e independentes. E aí eles falaram, não manda, a Açucena falou, não manda, porque a gente não vai conseguir dar conta, porque aqui na Argentina teve também uma grande produção, a gente não consegue, né, e só um mês do festival. Então, aí eu acho que a gente começa, né, o Ivan principalmente, aí acho que ele pode falar melhor, assim, só vou resumir, entramos da gente, né, enfim, eu tinha feito uma oficina também, estudei em Cuba e tinha aprendido a revelar filme, então eu fiquei com isso, falei, poxa, é possível a gente fazer só com preto e branco e revelar no Brasil. E com o apoio de Laila, de Kaká, Fernando, da Cinemateca, e outras pessoas que foram dando tanques e químicos, e uma grande pesquisa do Ivan, principalmente, com o Friedrich, com o Taki, o Adrian, muita gente, mundo afora, a gente conseguiu fazer o Festival de 2017, então, assim como o Lupa surge em 2017, eu acho que o nosso laboratório surge enquanto Labirinto, claro, não tinha esse nome, mas ele surge como um Super Off Lab em 2017, para atender as demandas unicamente, exclusivamente do festival, para o festival acontecer, senão ele não aconteceria. Então foi muito na pressão. A gente conseguiu revelar o primeiro filme, na segunda o festival era na sexta. Foi muita loucura, assim, bancar isso, mas a gente conseguiu. E aí seguimos revelando. Então em 2018 a gente aprendeu a revelar colorido, enfim, né, e a gente foi se formando e se informando, e o grande calcanhar de Aquiles vinha sendo escanear isso. Então a gente fazia os toscotransfers, as telechinelagens, né, de projeção e tal, e eu acho que é isso, assim, né, e até chegar no scanner, e aí acho que Ivan e Vini podem falar mais. Então a gente chega no scanner por essa necessidade, por abrir o serviço também de não ficar, a gente começou a revelar só filmes do festival, passa a revelar filmes de amigos, e aí abriu como serviço, e aí você tem esse calcanhar de Aquiles, de que, poxa, né, e como não tem nenhum apoio, então a gente faz os festivais de Super 8, D16 e outras ações, agora com o dinheiro do laboratório. Então é um dinheiro que entra para gerir, ou seja, a gente tenta ser autogestionável, não é o mundo ideal, né, a gente sabe disso, mas é como a gente conseguiu se manter nesses últimos 2, 3, 4 anos, eu diria, enquanto festival, assim. E aí agora a gente está numa nova demanda, né, enfim, que é essa, né, a gente chegou num festival que tem 8 anos, e um festival de 16 com 3 anos agora, então a gente está numa produção, né, nova de material, também recebendo doações, né, de pessoas que legal o projeto, e a gente começa a acumular coisas, e surge essa preocupação de como também guardar isso da melhor maneira, né, então como guardar desde temperatura, geladeira, como escanear, ou seja, qual a melhor maneira de acondicionar esse material fisicamente e também acondicionar isso nas nuvens ou digitalmente, no caso, né? Fazer uma intermediação digital ou dar um término digital a esse arquivo. Então, por essas e outras questões,
é que estou aqui agora, ou seja, na escola aqui em São Sebastião, né, e também me filiei à BPA, ou seja, entender mesmo, né, ou seja, não estamos brincando, estamos levando a sério uma brincadeira muito gostosa, que é filmar em Super 8, mas que chega numa proporção que a gente falou, opa, né, não vai fazer sentido no festival chegar em 10 anos e os filmes do primeiro ano não estarem bem guardados. Né? Então, eu acho que é isso, é a nossa história e tudo isso que Rafael falou, e faço coro, assim, porque é isso, alguém tem que olhar para isso, né? A gente, infelizmente, não temos dinheiro, aportes financeiros em outras instituições e tudo, então, algumas iniciativas, sim, partem de nós e quiçá, no futuro próximo, consigamos aí, né, concatenar e chegar em outros lugares e com parcerias público-privadas e ONGs e coletivos, ou seja, numa convergência de informação, de uma série de outras coisas. Paro por aqui, senão eu vou, né, falar muito, e acho que Ivan e Vini podem falar mais sobre o scanner mesmo, esse processo mesmo, que eu fiquei mais para essa parte de pesquisar o que a gente vai fazer e tal, então a gente está se dividindo nisso daí, então é isso, mas muito obrigado. Beleza. Bom, sou Ivan, vou assumir um pouquinho a palavra, eu vou tentar ser resumido e deixar, se tiverem mais dúvidas, mais para frente aí, perguntas também. Bom, eu vou falar especificamente do scanner, né, que foi o Rafael ali falou que o scanner da Lupa chegou um mês antes da pandemia, e o nosso scanner basicamente nasceu na pandemia, né, pela necessidade de ficar dentro de casa, e eu falei, não tem, sei lá, vou filmar, vou fazer alguma coisa, né, e eu sempre pesquisei, já tinha pesquisado um pouco como que seria, né, aqueles projetos do Kinograph, as opções que teriam para a gente conseguir fazer um scanner, né? E aí, no começo da pandemia, eu peguei um projetor antigo que eu tinha lá em casa, e não funcionava muito bem, falei, eu vou pegar isso aqui de projeto e vou começar, a partir disso, vou fazer o scanner, né? Então, vi vários projetos como esse, né, na internet, no YouTube, aí, se pesquisar scanner caseiro de Super 8, tem bastante, desde acho que de 2000, 2010 já tem, mas com uma câmera TV, uma câmera DSLR na frente do projetor e com jogo de espelho, enfim, tem várias opções, é um mundo meio sem fim, assim. E aí eu falei, vou fazer um frame a frame. Então, basicamente, eu pego um projetor, diminuo a velocidade dele de 18 quadros, sei lá, coloco 1 quadro por segundo e pato uma foto disso, né? Junta essas milhares de fotos, um editor de vídeo, você digitaliza o filme, né? Uma ideia inicialmente muito simples, né? O grande problema do formato pequeno é justamente ele ser pequeno. Então, a precisão que você precisa de clique, né, de time de clique e de posicionamento de frame, elas são bem importantes, né? E aí eu comecei com esse projetor, desmontei ele em casa, com o próprio motor, tentei reduzir a velocidade dele para ficar 1 frame por segundo, não consegui. O motor era para alta rotação, não vai desistir, não vai dar certo. Aí você dorme com aquilo na cabeça, putz, não vai dar certo, não sei o quê. Quando eu acordei, eu falei, preciso pegar um motor de furadeira, que eu consigo controlar a velocidade da furadeira, coplo na ponta do eixo, giro e eu controlo a velocidade. Pô, puta ideia. Peguei a furadeira, testei, falei, na mão funciona. Agora vamos estruturar isso, né? Então, peguei a furadeira, peguei o motor da furadeira, achei um potenciômetro que conseguiria controlar aquela furadeira do nível que eu precisava, tal. Fiz. Então, o funcionamento funcionava legal, né? Assim, ok. Ficou um Frankenstein, meio sem jeitão, mas funcionava. E aí veio e falou, bom, deixa a parte da câmera para daqui a pouco. Aí, conversando sempre com o Rodrigo, nas pesquisas de diversas possibilidades,
Aí a gente falou, bom, uma câmera que consiga alta resolução, uma DSLR, se você tiver o shutter batendo ali, a câmera, teoricamente, o fabricante de uma câmera zero, ela te dá mais ou menos 300 mil cliques, né? E isso, para nós, seria um consumo, basicamente, a gente calculando assim, de, sei lá, 3 meses, você jogaria a câmera, perderia a câmera por conta de quantidade de clique de câmera. E aí, pesquisando, falou, tem câmeras, as mirrorless, tem, alguns modelos têm a possibilidade de você usar o shutter eletrônico, ou seja, ela não tem a cortina mecânica que faça o movimento, ela faz aquilo sensibilizando o sensor da câmera. Falei, vamos nisso, mas agora vamos ver o preço. Aí cai numa mirrorless, hoje deve estar uma nova, deve estar na faixa de 30 mil reais. Pô, não temos essa opção. E aí comecei a ver projetos de mais baixo custo. E aí chegamos no Raspberry Pi, né, que é um projeto de processamento, enfim, quem não conhece, dá uma procure saber. E aí a gente achou, e tinha acabado de lançar uma nova câmera, que a primeira câmera, acho que tinha a segunda versão de câmera, acho que tinha 4 megapixels, alguma coisa assim. E aí tinha acabado de lançar uma high quality lá de 12 megapixels. Aí eu falei, Rodrigo, é agora. Se a gente quiser fazer low cost, é com ela. Custava $50. Mais acessório, Raspberry e tal, com um mini computador, a faixa de R$1.000. Beleza, acho que dá para fazer. Achei um projeto na internet com Raspberry. Falei, bom, vou pegar o projeto do cara, adaptar no meu e vai dar certo. Só que aí a gente cai num outro submundo que é de programação, que ninguém aqui do coletivo domina e que a gente não conseguiu agregar alguém que pegasse isso no colo e fizesse. Então, eu consegui fazer alguns cliques, mas a gente não conseguiu fazer um sistema eficiente que fizesse seriado sozinho, assim, muito um volume grande. Depois de quase um ano tentando mexer, programar, achar alguém e não dando certo, a necessidade bateu na porta e a gente falou, se a gente vamos ter que dar um outro jeito. E aí fomos por uma câmera mirrorless usada, né? Eu falei, cara, isso tem que dar certo, tipo, não tem como dar errado. E aí a gente pegou uma câmera A7, né, que a gente está agora, e conseguimos fazer o sistema ali que clicasse, cada um frame parado era clica, frame parado era clica, e isso fazendo seriada em série, né? A grande questão é que, para que isso aconteça com uma lente macro, para que a imagem superior fique grande, a lente tem que ser chamada ultra macro, que foi a solução que a gente achou. Para isso acontecer, você não pode respirar do lado do scanner, senão ele treme. É basicamente isso. Não é nem encostar, é só um levinho. Não. Você respirou do lado, treme. Não tem jeito. E aí o projeto que eu tinha feito, do scanner, modifiquei tudo, tirei os pés e tal. Ele tinha quando o motor girava, ela tremia. Ficava tremendo a imagem, tremendo a imagem. E não tinha um resultado ok, tá tudo tremido. Num lapso assim, me veio um projetor ali que parece que vai dar bom, porque ele tem uma base de áudio bem pesada. Tirei o motor da furadeira, botou o motor de passo, que ele é mais controlado, e deu certo, sim. Foi a solução, e é a solução que está até hoje. Então, a gente está numa segunda versão do scanner, e fazendo uma digitalização diga aí, Vini, uns de 6 a 8 frames por segundo, eu acho. Eu acho que é uma coisa disso. A gente leva cerca de 30 a 35, 30 a 40 minutos para digitalizar um rolo de Super 8.
de Super 8 de 3 minutos e 20. É um rolo de e aí eu ia deixar levantar a bola aí para o Vini para falar isso que o Rafael já iniciou, né? Que o sistema todo para funcionar, o scanner é só o captador da imagem. Para você processar isso, está sendo o nosso gargalo hoje, que a gente está precisando de fato uma ilha de edição, porque a quantidade de material que gera é enorme. Se pensar, a gente está gravando um rolinho de 3 minutos e 20, está gerando 40 gigas de imagem. Para você tratar isso, precisa de um bom computador. Mas mesmo nesse scanner, a gente já deve ter passado a marca de uns 100 rolinhos de Super 8, acho. Em questão de 3 meses, 4 meses, por aí. Então, é bem relevante, assim, né, a quantidade. Tudo bem, envolve o festival que a gente digitalizou, mas do festival foram o quê? 25 filmes. Né? Já entrou outros projetos grandes, enfim, clipes de 15 rolinhos de filme. O pessoal da Paraíba, né, do Novo Cinema da Paraíba, a gente digitou 22 rolos de Super 8. Então, tudo nesse scanner novo. Então, assim, tem bastante trabalho e a gente precisa pesquisar mais, né? Eu só terminando dizendo que no projeto do scanner eu percebi que cada parte, né, tipo assim, só o avanço e recuo é um problema monstruoso que você tem um mundo dentro dele. A lâmpada, a iluminação atrás da película é um mundo totalmente dela. O sensor que você vai usar da câmera que você vai usar é um mundo totalmente dele. Então, assim, juntar tudo isso, né? E aí, isso para captação. Aí depois você vai para o processamento, que aí é outros 500, outros softwares e outras coisas. Mas é bem complexo. Ivan, só para tirar uma dúvida rápida, o scanner que você está mencionando é específico para Super 8, né? Vocês fizeram outro para 16 também, isso? Ou... Exatamente. E aí, então, como deu muito certo o de Super 8, a gente falou, bom, basicamente pegar um scanner, ou um projetor de 16, tirar um motor que gira muito rápido, passar um motor de passo que gira mais lentamente, eu consigo controlar essa velocidade. E a câmera é a mesma, então a câmera é uma só para 2 scanners, basicamente. Né? Então, essa é uma desvantagem, porque você tem que ter uma estrutura de scanner para cada formato. Né? Então, pareceu um 8mm, por exemplo, esse projetor de Super 8 era só 8. Então, um 8mm, normal 8, né? A gente não consegue ainda digitalizar. Um 9,5, por exemplo, também não vai conseguir, porque a furação é diferente, né? Mas, então, temos basicamente o Super 8 e o 16, as estruturas independentes, e aí a câmera a gente usa de acordo com a demanda dele. E assim, e depois, o que eu aprendi muito foi desse 1 ano e meio de mão na massa, de pegando, deixando para lá, voltando a mexer, foi que depois que você passa por todos esses percalços, você entende os calos, e aí o de 16, né, acho que a modificação foi muito rápida, né, Vini? Acho que foi em um dia, basicamente chegaram as peças, os componentes, em um dia a gente transformou ele em scanner, assim. Eu costumo interessante. Brincar falando que, assim, porque enquanto estava rolando toda essa pesquisa, no momento em que o Ivan começa toda essa pesquisa do Scan, eu ainda não estava oficialmente sendo parte do coletivo, eu entro no coletivo dentro desse processo, e aí eu também individualmente estava pesquisando, assim, e aí eu pesquisei bastante essas mesmas fontes, a gente foi encontrando individualmente essas mesmas fontes, e aí eu costumo brincar falando que hoje o Ivan entende 100% desse scan, eu entendo 100% desse scan. Se você me der todos os equipamentos, todas as ferramentas, eu vou levar umas 2 semanas para construir e o Ivan vai levar 2 horas. E eu não tô exagerando nessas 2 horas. Esse de 16 levou mais ou menos isso. E aí vou aproveitar tudo que o Ivan falou para puxar um pouco desse lado mais operacional
desse projeto, porque a partir dessa pesquisa do Scan, a partir desse modelo que a gente construiu, eu diria que a grande diferença... Eu não estudei tanto as plantas do filme Fabrique, que o Rafael pode falar um pouco melhor de como ele funciona. Mas eu estudei bastante, que tem até bastante informação, as plantas do Arriscan, que é o novo Arriscan, né, o Arriscan atual. É muito curioso que, basicamente, o que a gente fez e o que é o Arriscan é relativamente a mesma coisa. O Arriscan é basicamente ali um motor, né, algo que transporta o filme numa cadência com um sensor de Alexa na outra ponta. E aí essa captação é feita por um sensor de Alexa. A diferença é que a gente usa um sensor de Sony. E a diferença é que a ARRI tem um domínio do software, um domínio da engenharia que a gente não tem, e consegue criar uma captura tal qual o filme Fabrique, criar uma captura a 30 quadros por segundo, se eu não me engano, né? Do filme Fabrique e do Arriscan é mais ou menos isso. A gente faz uma captura muito menor, de 6 quadros por segundo, e tudo que o software do Arriscan faz, no caso, o software atualmente é a gente. A gente faz esse processo de software manualmente. Daí entra algumas questões que a gente já observa dentro do nosso projeto, que é algumas questões que precisam evoluir e que estão em rota para essa evolução, que é, em primeiro lugar, e eu acredito que é o que a gente vai conseguir resolver primeiro, é a mudança de um suporte que vai segurar a câmera. Essa é a primeira coisa que precisa se alterar para que ela esteja de forma mais confiável, mais estável e mais fácil de se controlar o foco. Porque cada rolo é trabalhado individualmente e cada rolo tem que ser focado individualmente, e atualmente a gente está usando como 2 módulos, né? Tem o espaço que seria o projetor, tem a câmera que está num tripé, e a gente quer unir essas duas coisas. Um outro espaço que cabe de estudo, de desenvolvimento, é o que o Ivan falou, é a lâmpada. Porque existe toda uma lógica de lâmpada e cromatia que a gente precisa entrar muito mais profundamente. Atualmente a gente trabalha esse filme no Lightroom e trabalha isso como fotos, né? Tem uma questão muito específica aqui de por que não se trabalhar com a câmera em vídeo e trabalhar em fotos, essas câmeras mirrorless, ela vai ter uma qualidade fotográfica muito maior do que uma qualidade de vídeo. E a gente consegue extrair muito mais informação desse material. E aí se trabalha isso essas imagens no Lightroom e depois a gente exporta com o DaVinci ou com o Premiere para conseguir a saída disso de vídeo. Existem algumas questões que, na verdade, a gente está num processo de constante evolução com esse projeto. Durante esses 3 meses que o Ivan citou, a gente vai aprendendo junto com a ferramenta que a gente está criando, na verdade. E o próprio processo é um processo de aprendizagem. Então, a gente já se deparou com algumas questões, que, inclusive, posteriormente, eu até queria saber como é a experiência do Rafael com o filme Fabrique, mas tem algumas questões, por exemplo, o trato com o negativo. Porque o positivo ele é um passeio no parque. A digitalização dele, assim, o positivo ele te entrega ali a informação pronta, mas o processo de conversão de cor do negativo, ele perpassa por uma questão de controle de domínio do software, de domínio de correção de cor, mas principalmente por uma questão da luz e da temperatura de cor da captação da câmera, e você encontrar o melhor formato de cromatia para você conseguir fazer essa inversão, e esse processo de inversão que é feito em scanners como a Arriscan, é um processo que é feito automático, né? Esse é o grande lance do domínio do software, que ele te entrega, e a gente tem que fazer isso manualmente e tentar encontrar padrões, assim. Isso é uma grande questão, assim. Outra questão vem em tamanhos de cartão, tamanho de arquivo, como transferir, porque um rolo de Super 8, que a gente digitaliza ele em 3K. Por que a gente digitaliza em 3K? Isso também é um grande ponto, assim. O Super 8, a grande dificuldade dele, de fato, é o tamanho e essa ultra macro que o Ivan citou. No Super 8,
para se chegar, isso é algo que eu tenho calculado há um tempo, para se chegar numa resolução de 4K, talvez a gente tivesse que digitalizar ele a 6. Porque por causa do tamanho do material, você precisa ter um espaço de captura muito maior. Por isso que a gente, digitalizando a 4, consegue uma quantidade de informação de 3. Porque a câmera está capturando em 4, mas existe um fator de crop aí. E aí termina sendo uma resolução de 3. Já no 16, a gente consegue fazer um 4K tranquilo, sem muitas dificuldades, por causa do próprio tamanho do fotograma, que gera algumas facilidades aí no processo. E algumas outras dificuldades, porque o mecanismo de transporte não é tão controlável quanto o mecanismo de transporte do Super 8. O Super 8, os projetores em geral, eles são muito mais robustos dentro dessa lógica de transporte do filme para frente, para trás, etc e tal. E o 16 ele já é um pouco mais difícil, assim. Aí, essa captura que a gente faz, quando a gente faz essa captura do Super 8 a 3K, um rolo de 3 minutos e 20 termina soltando um arquivo em RAW de cerca de 55 gigas. De 50 a 55 gigas. E aí, atualmente, a gente usa um cartão de 62 GB, mas a gente precisa ter certas alterações, até porque, às vezes, a gente recebe alguns rolos de família, de arquivo, que são rolos imensos, e que aí você não consegue soltar ele de uma vez até o fim, tanto por uma questão de bateria da câmera, quanto por uma questão de tamanho de cartão. Existem algumas possibilidades, no ponto da bateria pode-se colocar um dummy, que é uma bateria falsa, que ela é conectada direto na energia. Esse é algo que a gente ainda está por testar. Existe a possibilidade também de se estudar acoplar um HD na câmera, mas isso é um pouco mais complexo. Teoricamente, dentro da A7, que é a Alpha 7 que a gente está usando, aparentemente, até onde eu sei, a gente teria que acoplar um monitor que aceita um HD, e desse HD a câmera transfere a imagem, só que aí, fazendo todas essas transferências de sinal, talvez a gente perca a velocidade de quadros e leve mais tempo para digitalizar o material. Então, ele é um scan que tem, atualmente, eu estou bem satisfeito com a saída que a gente está conseguindo dar, de resultado de imagem. O resultado de imagem ele é muito satisfatório, tanto para o 16 quanto para o Super 8. A gente começa agora para o nosso festival de 16mm, que é o 1666, vai acontecer agora em novembro. A gente vai começar um processo do restauro de um curta-metragem que está direto no positivo, e eu já rodei alguns testes e esse material tá saindo numa qualidade muito bacana, muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de evoluções técnicas, tecnológicas para se ter desse material. E eu acho que é isso, acho que a gente pode seguir. Tá ótimo, Vini. Só queria deixar claro aqui para quem quiser fazer comentários, né, no chat, fiquem à vontade que a gente encaminha aqui para o pessoal. Tá? E já que vocês, tanto o Vini quanto o Ivan, já entrou num detalhamento técnico maior, já passou questões para o Rafael, justamente eu queria perguntar isso, né, se vocês puderem dar mais alguns detalhes sobre o scanner em si, né, sobre questões de resolução, se ele captura para além da própria imagem, se pega um pouco das bordas, quais são os formatos possíveis de saída, né, que o scan gera, se é DPX, que tipo de formato que é. E, em consequência disso, como é que vocês, do Labirinto, e o Lupa também, está pensando a posteriori, como é que vai ser a gestão digital de todo esse trabalho, né, que vem sendo feito com o scanner? Como é que a gente pensa nesse problema que a gente está gerando, né? A gente constrói uma solução, mas também cria uma série de desafios e problemas, né? Então, bom, deixa eu passar para o Rafael para a gente dar Obrigado, sequência. Marcos. Marco, quando a gente pensou nessa ideia do scanner, a gente conversou com muita gente. Quando a gente organizou o Apex, por exemplo, a gente teve contato com o pessoal do Arquivo Geral da Universidade da República,
que tinham construído um scanner próprio a partir de um telecine. Eles receberam o telecine de um laboratório que tinha fechado e tinha convertido esse telecine num scanner 4K. E a gente, na época do Apex também, eu tinha um filme que eu tinha recebido de uma pesquisa no 16 dos anos 50, totalmente quebradiço, abaulado, etc. E a gente fez um exercício de escanear ele numa mesa de luz, com uma câmera num tripé, foto a foto. Então, assim, a gente pensou muito também em iniciativas de desenvolver nós mesmos um scanner. Mas a grande questão que a gente se viu não é a questão da captação. A captação é uma câmera, de fato, tem as questões, mas posso botar a câmera ali 8K. Isso não quer dizer que eu vou captar um filme bem 8K. Porque o scanner, basicamente, talvez o mecanismo mais diferencial de um scanner para o outro é o mecanismo de tração do filme. Né? Tanto que você tem modelos que vai variar, de um filme roda na vertical, alguns passam na horizontal. Eu fiz uma pesquisa muito grande em diversos fabricantes na época para a gente pensar em quem comprar. Os americanos eram muito caros, né? A gente viu o Blackmagic, Sintel, a Riscan, e, sobretudo, eles eram, sobretudo, 3516, como o Rodrigo mesmo falou. Eram equipamentos feitos para demanda maior, 3516. Eu tinha visitado algumas instituições, o próprio British Film Institute, num curso que a gente fez lá, eu, Débora, Roberto, algumas pessoas, eles usavam o MWA, o FlashScan. E o FlashScan era uma versão que tinha diferentes bitolas, não só o 3516, mas também era muito caro. Uma outra opção americana era o Kineta, que é um desenvolvido quase artesanalmente por um dono da empresa, né, e ele estava para lançar um Baby Kineta. Ou seja, naquele momento que estava pesquisando, começou-se a perceber a necessidade de ter duas linhas principais de produto. Né, não só scanners muito caros, 3516, mas scanners, sobretudo, para arquivos menores, e muitos arquivos estavam trabalhando com bitolas estreitas. E aí a própria Inês Eisengar, que tinha fez um mestrado em Amsterdã, ficou lá, tinha me indicado o Filmfabrik, essa empresa holandesa, que tinha esse scanner que dava-se faltando um pouco para o mercado desses arquivos de menor porte, né, com esse modelo novo que passava 4K, o FlashScan, o Filmfabrik HDS+, Plus, que ia até 4K para todas as bitolas, 9,5, 8, 16 e 35, bastava trocar os roletes, a janela e regular a distância da câmera. E, na verdade, logo quando o Filmfabrik começou a vender, o WMA lançou uma versão mais barata, também com todas essas. Então, basicamente o mesmo preço. Né? Ou seja, ele está falando de alguns scanners de, na época, $200 mil, $150 mil, e esses dois, tanto da Filmfabrik quanto o FlashScan da MWA, eram na faixa de 25 mil euros, né? O que dava, na época, que a gente comprou, um pouco mais de 100 mil reais. E eu percebi assim, de fato, né, e eu cheguei a sondar, inclusive, uma pessoa na Espanha que estava vendendo um scanner que ele mesmo fazia. Nesse mesmo momento, importante, a gente estava, né, com um integrante fundamental do Lupa, que é o Diogo Rembold, que é um colecionador também de filmes, pesquisador, e ele estava restaurando vários projetores nossos. A gente colocou para funcionar projetores de todas as bitolas, 9,5, 8, Super 8, 16, né? E a gente percebia, claro, assim, o mecanismo de projeção, porque o nosso objetivo era tentar buscar recursos para comprar um profissional que desse para lidar com filmes no pior estado possível, né? Que era o exemplo dos filmes que eu tinha visto. Tinha alguns filmes que eu vi que não estavam tão ruins, mas poderiam ser digitalizados se não fosse num projetor. Né? Então a gente buscou esse scanner, e o scanner da Filmfabrik, ele é muito, tem se mostrado, tinha essa expectativa, ele tem se mostrado correto, ele é muito sensível para filmes deteriorados, extremamente abaulados, encolhidos, porque ele não tem grifa, ele roda sem grifa, ele tem um sensor laser que identifica a perfuração e tira uma fotografia a partir da perfuração. Isso implica que quando o filme está encolhido, eu tenho que estar o tempo todo regulando para o laser estar sempre incidindo na perfuração, porque o filme está abaulado, às vezes, né, o laser muda. Aí eu tenho que regular também a altura. Mas fora isso, ele tem se mostrado super sensível para esses filmes que, de outro modo, não passam nem na moviolazinha, porque a perfuração está muito encolhida. Então, ele tem se mostrado muito, muito acertado para isso, embora, como o Vini falou, a velocidade, inclusive,
os primeiros testes que eu fiz, fui querer passar o filme na velocidade mais próxima dele, começa a surgir artefato, etc. Então, eu estou projetando mesmo filmes em bom estado na mesma velocidade que vocês, 6 fotogramas, 8 fotogramas por segundo. Eu até venho conversando com o Marco, assim, se o filme está ruim, eu consigo passar, mas eu vou levar 3, 4, 5 vezes mais tempo, porque obviamente vou ter que parar, ele vai sair de quadro, o laser não vai ser reconhecido. Eu já escaneei filme de passar 4 fotogramas por segundo, né? E acho que o diferencial da nossa estrutura que a gente quer, eu acho que é fundamental a iniciativa do Labirinto Lab, eu acho que ela tem que se expandir, é a solução a um baixo custo, mas o nosso objetivo foi criar uma referência, inclusive, para permitir escanear filmes que ou não passariam em nenhum outro lugar, não em projetor nenhum, então lidar com esses materiais, às vezes quase condenados, que se consideram inutilizáveis, mas que dá sim para recuperar. Então, por exemplo, a gente escaneou, eu tive algumas experiências com alguns materiais bem deteriorados, por exemplo, um filme de casamento dos anos 50, em que ele estava muito encolhido, mas a gente conseguiu digitalizar. E a nossa, respondendo um pouco o que o Marco falou, nossa intenção agora é tanto desenvolver a estrutura para esse tsunami digital que começa a acontecer. A gente pode escanear até 4K, mas como o Rodrigo falou também, a gente tenta, inclusive quando o filme está encolhido, abrir mais para cropar depois, então a gente perde resolução, obviamente, a gente tem também às vezes interesse em capturar marca de borda, informações que estão para além do fotograma, então não é exatamente a resolução que a gente capta é a que vai ter o fotograma, mas a gente tem capturado filmes em 16 em 2K, e até porque, assim, tem que lidar, o que adianta eu escanear um filme, às vezes, muito super granulado, descorado, etc., em 4K, que eu estou, na verdade, tendo grãos com muita resolução. E isso vai me trazer um problema enorme para lidar com esse tamanho desses arquivos, tanto para processamento quanto para preservação. E algo que a gente quer investir, aí demanda novos investimentos, é de realmente fazer ações na pós-escaneamento. Né? A gente escaneia com a configuração básica de cor, tem um mecanismo lá para positivo e negativo, mas quando a gente escaneia em negativo é preciso mexer um pouquinho, porque dependendo do material muda a cromia, às vezes de forma meio equivocada, então há uma regulação, mas eu tenho escaneado numa configuração padrão e a gente precisa depois, obviamente, fazer algum tipo de intervenção no som, eventualmente alguma correção de cor, que a gente ainda não tem essa estrutura, expertise, mas é algo que a gente vai buscar, novamente, assim que a pandemia liberar, parcerias e projetos para poder fazer esse investimento também nesse processamento posterior. O outro ponto positivo da compra desse scanner foi que ele veio com softwares próprios, então software próprio de manuseio do scanner, que já faz alguma correção de cor, etc. Você regula o formato, e um software também pago, que veio com a licença para conversão dos formatos. Né? O Marco está ajudando a gente na definição de um fluxo de preservação digital, então a gente tem atualmente escaneado em DPX com som OV, e depois sincronizado imagem e som, quando tem som. Para cópia, a gente vai tentar uma matriz digital em algum formato que não seja de imagens separadas, como o DPX, e temos feito MP4 para acesso, né, para mídias sociais, internet, etc. Mas é algo que a gente está construindo aí nesse momento. Então, também, como eu falei, quando você compra o scanner, você vai surgir dezenas de demandas previstas e imprevistas que você precisa dar conta para que adianta nem estar escaneando para dar acesso, e acesso como parte da preservação é hoje, amanhã e sempre. Então, você tem que garantir que essas cópias de acesso de preservação digitais que vocês estão fazendo sobrevivam, assim como os filmes. Né? Então, isso é um outro problema que acaba um problema não, um outro desafio que ele vem a reboque do escaneamento. Perfeito, Rafael. Eu já vou passar a palavra para vocês. Só ler um comentário aqui que a Débora Butrucci, né, nossa amiga e presidenta da BPA, fez, bacana. Ela fala o seguinte, que a Hag Film, o laboratório holandês, tem esse scanner também. Né? O filme Misérias e Grandezas, que foi restaurado lá, estava muito deteriorado, foi escaneado exatamente nesse scanner. Né? Passando para vocês, eu queria aproveitar também uma coisa que eu lembrei.
eu queria perguntar, além dessas questões técnicas, né, que eu levantei, mas eu queria também, diante dessa experiência que vocês estão tendo, tiveram, né, na elaboração do scanner, se vocês estão pensando em documentar isso, né, fazer isso um protótipo, por exemplo, né, porque de fato é uma experiência única, né, uma experiência que, enfim, não tem muita comparação. Então, eu quero saber se vocês pensam nesse sentido também. Tá? Eu vou só falar rapidinho que eu falo para todo mundo, eu tenho uma criatividade boa para dar soluções, mas na hora que vem, o registro já era, ficou. Assim. Então eu tenho que fazer uma etapa contrária, assim, de talvez pegar algum outro que venha a aparecer e fazer esse registro. Vocês vão fazer pode citar. Para que tenha esse registro, né? Na verdade, eu fui convidado pela Moema e pelo Kaká, que estão lá em Aracaju. Eles ganharam um projeto, um edital do Rumos, e o projeto é justamente montar um scanner de baixo custo, né? Assim, fazer um scanner e deixar à disposição da universidade lá de Aracaju, não lembro qual a universidade, qual o instituto lá, mas a ideia do projeto é essa, de montar. E aí eles tinham já uma pesquisa também de como fazer isso, e quando a gente conseguiu ter esse resultado, né, eu fui convidado agora para fazer esse scanner lá também. E aí tem essa parte de registro, né? Faz parte do projeto ter esse registro. Então, vai ter, porque a gente vai fazer um outro, então vai ficar disponível por esses motivos, vai ficar aberto, né? A ideia é que fique aberto para quem quiser também se experimentar nisso. E vai ser basicamente, não sei exatamente o projetor, mas o mecanismo vai ser de um projetor antigo e com uma modificação para motor de passo. Então, vai seguir essa mesma linha, né? E aí, das saídas aí, eu já caio meio fora aí, o Vini e o Rodrigo, que estão mais para o lado da edição aí, eles conhecem mais aí para dizer. Eu acho que eu vou começar pelo fim, aí eu volto nisso aí, porque quando a gente montou o Scan, quando a gente começou... Tem alguns pontos, na verdade, né? Na real, nós somos realizadores, nós somos grandes aficionados pelo formato fotoquímico, e aí a gente termina chegando na revelação, a gente termina chegando no Scan por uma necessidade de realização, e a gente termina chegando na oferta de serviço disso por uma necessidade de sobrevivência. É mais ou menos assim. Quando a gente começou a pôr o Scan para rodar, a gente falava muito sobre, olha, vamos fazer um caixa para um investimento de um Scan profissional, tal qual o Filme Fabric, ou um Sintel, ou um Arriscan que seja, etc. Deu, sei lá, 2 dias do Scan rodando, eu me peguei pensando, e eu repito isso várias vezes, e eu fiquei tipo, gente, a gente fez um Scan. Ele roda, ele funciona, etc e tal, e a gente dominou a base dessa tecnologia. Não só isso, a gente gerou uma tecnologia brasileira, isso tem uma importância, isso tem uma relação. Eu acredito, e hoje eu acredito nisso com muita força, que se a gente tivesse um país minimamente mais funcional, ao invés de hoje, porque um filme Fabric hoje deve estar custando coisa de 250 mil, se eu não me engano, 250, 300, vamos colocar 300 para arredondar para cima. Se a gente tivesse um país minimamente funcional, a gente estaria recebendo essa grana como investimento, um investimento do BNDES, um investimento do Estado, um investimento de onde que seja, para a gestão de desenvolvimento dessa tecnologia brasileira. A gente tem um problema muito grande dentro da nossa estrutura de mercado cinematográfico, que é a falta de investimento em criação de tecnologia nacional. E aí a gente tem alguns grandes problemas, como a situação atual dos acervos no Brasil, que perpassam por isso.
São acervos que não podem ser digitalizados exatamente pela falta desse incentivo de um controle nacional. Hoje, eu falo, assim, eu acredito muito fielmente nisso, e arrisco dizer que hoje, se tivesse essa linha de investimento, a gente estaria muito mais investindo nessa construção de um maquinário, sabe, na contratação de uma equipe para desenvolver software, na contratação de uma equipe para se planejar essa engenharia mais profundamente, do que, de fato, esse investimento exterior. Não que tenha algum problema em se comprar, não, de forma alguma. Mas é porque a possibilidade existe. Existe uma possibilidade da gente fazer as coisas em casa. E aí esse é meu primeiro ponto sobre a questão que você tinha falado sobre protótipo e tal. Gostaria, eu acho que gostaríamos todos, assim, depende um pouco do que a realidade brasileira permite. Essa que é a grande questão. Mas se alguém estiver nos ouvindo e tiver, assim, 1 milhãozinho sobrando, o pai quer. Mas voltando à questão de formatos e etc., é muito curioso que, lidando com clientes, principalmente, a gente começa a enfrentar algumas questões que se tornam muito difíceis de expor, que é basicamente, a partir do momento que você está trabalhando com formato fotoquímico, você não vai olhar para esse arquivo digital da mesma forma que você solta o arquivo digital da sua câmera digital de alta saída. Por exemplo, o Rafael até falou, e eu passei essa experiência tem 1-2 semanas, eu digitalizei o 16mm, o teste do 16 que a gente vai restaurar, eu digitalizei ele em 4K, e é um absurdo, é uma coisa que eu não consigo... Eu fiz 50 segundos de teste, esses 50 segundos de teste tem um peso de 9 GB e o meu computador, que é relativamente bom, não consegue rodar de forma lisa esses 50 segundos. Para conseguir mostrar pro diretor desse filme o exemplo, eu soltei um MP4 150 MB e ele ficou em êxtase com a qualidade do MP4 em 150 MB. Porque o fato é que a película, ela contém muita informação. Muita informação. Então, assim, pensar em soltar um rolo de Super 8, um rolo de 16 em DPX é um negócio, assim... Eu não consigo explicação para isso, porque você só vai ter... só vai ter peso no arquivo. Você não vai conseguir chegar em um resultado que vai ser um grande diferencial para um formato seja em PNG, tipo do arquivo bruto, assim. Atualmente a gente está soltando os arquivos em ProRes ou H264, ou MP4 também, tem umas posições menores. E a gente consegue fazer... na verdade, a gente consegue fazer desde HD até... no Super 8 até 3K, no 16 até 4. A questão fica as justificativas. O Super 8, eu acho que faz sentido, pelo menos até o momento, eu acho que faz sentido se digitalizar um Super 8 em 4K e não necessariamente dar uma saída em 4K. Eu acho que faz sentido fazer a captação em 4K e soltar ele, seja um 2K, seja um Full HD, porque eu acho que é legal. O 16 é 2K, você não vai exibir geralmente, isso eu estou pensando assim, não dentro da perspectiva de um acervo, eu estou pensando dentro da perspectiva de alguém que está produzindo um filme agora e você vai exibir esse filme em 4K? Se você for, aí tem uma questão. Mas assim, você vai filmar um filme em 16mm e exibir ele em 4K? Sabe, são algumas questões que se cruzam aí. Dentro da perspectiva do acervo, aí eu já não me sinto tão capacitado para dizer qual que seria o formato ideal. Aí, de logística, dependendo de alguns projetos, o que eu tendo a oferecer é a possibilidade da pessoa ter um copião digital, que é o que eu tenho chamado de copião digital, que é uma pasta com todos os fotogramas individuais, que aí esse copião a pessoa pode sempre resgatar esses frames, e o arquivo final em ProRes, que sai numa qualidade, pô, show de bola. E que esse ProRes pode ser trabalhado de diversas formas, assim.
E o grande ponto é isso, o formato fotoquímico, ele agrega muita informação. Eu acho que vale até a pena falar, a gente pensa muito nesse trabalho de digitalização dentro da perspectiva de produção, dentro da perspectiva criativa, dentro dessa coisa do cinema, de imagem em movimento, etc. e tal, mas existem lugares, por exemplo, o CPC CPC London, que é um laboratório só de positivação e digitalização. Eles só passam o filme para positivo e digitalizam. E eles oferecem alguns serviços que são muito interessantes, na minha opinião, para grandes empresas, tipo multinacionais, Unilever, Nestlé, etc. e tal, que são empresas que geram muitos documentos. Eles têm 2 serviços muito curiosos. Um é de copiar páginas de documentos. Eles fotografam páginas e mantém esse rolo para ser uma database confiável, porque a gente sabe das questões de segurança do digital, e aí você tendo esses documentos impressos em rolo que podem ser digitalizados e resgatados numa alta qualidade a qualquer momento, principalmente em 35mm. Isso é um negócio que eu acho sensacional, é bem curioso, mas tem um que é tipo, para mim é um grande absurdo e incrível, que é um processo de transferir arquivos digitais, essa imensidão de arquivos digitais dessas empresas que geram muitos arquivos de texto, codificar esses arquivos, transformar esses códigos em micro QR codes e imprimir no fotograma de 35mm micro QR codes em sequência, e aí se digitalizar posteriormente esses QR codes e retransformar isso em arquivo. Se eu não estiver enganado, um frame de 35mm consegue armazenar até uma coisa de 10 teras, e um rolo de 35mm consegue armazenar 5 petabytes. Então essas empresas que geram anualmente muitos arquivos transferem isso para rolos para se armazenar e ter um arquivo de armazenamento confiável. Isso é, assim, para mim, é um negócio. Eu ainda não entendo isso muito bem, eu estou pesquisando isso, mas um universo completamente diferente da perspectiva de armazenamento. Eu acho que eu estou nessa vibe de pesquisas também, né? Acho que eu estou aqui estudando isso, assim, né? Chegar, né, entender o que seria melhor, né? Acho que pensando que a gente também tem nosso acervo, né, dos festivais e tudo, isso ainda a gente não equalizou mesmo, né? Isso é muito recente, a gente está falando de 3 meses de um scanner e que está evoluindo a cada dia. Acho que hoje, ou foi ontem, o Ivan conseguiu estabilizar melhor o scan de 16, assim. Então, acho que é isso, né? A gente chegar numa LTO, né? Pensar, né, em DPX, LTO e outras coisas, né? Acho que a gente deve caminhar, lógico, para isso, pensando no nosso acervo do SuperOff e do 666, com certeza, né? Assim, porque é isso, é o nosso maior, né? Eu acho que o Vini falou numa perspectiva muito de, né, ou seja, de clientes que a gente está atendendo, que agora tem fashion film, tem publicidade, tem um mercado que a gente acaba, né, de certa forma, também fomentando. Temos agora um representante de Kodak também, revendendo filme no Brasil, então isso é bom, eu acho que é muito bom, assim, né, porque é a cultura fílmica que, né, do fotoquímico, a cultura fílmica que se reestabelece contra um imperialismo digital, né, eu acho que é isso. Mas, por outro lado, é isso que o Vini fala, né, que é um digital, mas que também que a gente acha que tem que se usar dele, sim, sempre que algo evoluir a serviço da película, né, ou seja, né, a serviço desse material que a gente tem mais afinidade, digamos assim, de captar, tem mais apreço, enfim. Eu acho que é isso, assim, né? E aí, claro, tem outras coisas, né? Que é nuvem, HD, LTO, espaço físico, que isso vai gerar inevitavelmente, né? Isso, assim, inevitavelmente, e é isso, é achar meios para, né? A gente entendeu que chegou num gargalo absurdo, né? Se deparou com um problema, mas que é isso, não? Agora a gente entende que é impossível voltar, não dá para dar um passo atrás agora, né? Assim, não, isso não vai acontecer. Dentro da nossa perspectiva é para frente, né? Mesmo assim, de entender esses hackeamentos, né? Então, no começo da pandemia, né? Esse de ficar em casa e tal, acho que Ivan pirando no projetor, eu fiquei pirando
pesquisando, né, eu criei uma lista chamada IAL, International Analog List, onde eu saí elencando todos os lugares que eu encontrei no mundo que trabalham com fotoquímico, assim. É uma lista enorme, toda colaborativa, aberta, tá aí no site, não sei o quê. E aí dá para encontrar muita coisa. E aí acho que foi isso também, que acho que acaba impulsionando um pouco a gente, né? A gente, né, acha esses scanners que o Rafael falou, e outros e tal, né? E começa a ver essas relações custo-benefício de que um scanner teria e outras coisas mais também, né? Então, acho que tem esse momento, né, também da digitalização e também da intermediação digital, né? E aí a gente está também nesse cruzamento entre, né, a gente para aqui, não, a gente não deve parar nisso, então também isso deve ser só, né, em alguns momentos e para alguns projetos, uma ponte para um outro lugar, né, que é, ou seja, voltar à película, né, isso que o Vini mensura sobre QR Code e tudo, ou seja, acho que antes da gente chegar nisso, os passos agora, né, ou seja, agora estou pesquisando o Contact Printer, né, hoje eu acho que, né, hoje eu fiz uma primeira Contact Printer na minha vida, foi muito interessante, mas a ideia é chegar no Optical Printer, né, então, né, de construir lá no Brasil, né, ou seja, assim, construir tudo mesmo, né. A gente sabe que daria para aproveitar uma máquina ou outra também, mas é super possível construir a partir de câmera e tal, né? Então, acho que existem esses outros caminhos também para, ou seja, digitalização, mas a gente entendia, de repente, isso como um final e, de repente, isso se abre para um outro lugar, né? Ou seja, a digitalização hoje é algo que a gente deve, né, ajustar, em algum momento a gente vai criar, e o workflow perfeito, ele não aconteceu ainda, né, tanto ou seja, de captação quanto de arquivamento, mas também para alguns projetos, sim, que isso vai ser uma ponte também para um outro tipo de armazenamento físico, talvez, né, que é fazer cópias, né, ou seja, a partir dos filmes, quer fazer um tratamento, quer fazer uma restauração, quer chegar num diamante, né, em outros softwares, né, outra coisa, né. Então, acho que outras portas se abrem. Então, é muito interessante, né, ter chegado na digitalização esse ano, né, e aí agora, né, acho que eu estou aqui pensando justamente nisso, assim, né, para além de entender todos esses formatos aí, esses dias falei com o Reto Kromer, né, que é um dos professores aqui, e é muito absurdo o nível de informação para se entender e para conseguir, ou seja, né, o melhor arquivo, a melhor qualidade vigente, pensando digitalmente, assim, esse arquivo final de acervo, né, que ainda ou seja, DPX e tal, ou LTO, dependendo, quer dizer, um mais o outro, né, de certa forma, e é isso, assim, acho que a gente chega mas nunca chega no final, né, então acho que é isso também, que a gente chega numa fronteira, mas que existe isso, a digitalização não é o final, acho que ela pode ser também, mas que é uma coisa de se pensar e que a gente deve também partir para a digitalização ser uma intermediação digital e a gente também ter um final película ainda, né, que é o que se prova que ainda é o melhor para se ter guardado, né, de material. Então, dar essas saídas magnéticas ou em película, eu acho que é isso que a gente está buscando, né, para além, é por isso que eu estou aqui meio que estudando, para entender um pouco para onde a gente vai mesmo, assim, né, em termos de processo. Eu acho que fora isso, né, também o Vini toca nessa questão de não ter um investimento e tudo, e isso realmente, assim, porque tem vários projetos que a gente poderia fazer e que quer fazer ainda aí, né, no Brasil, que é justamente, ou seja, né, cortar a película, perfurar a película, né, assim, cortar 35, perfurar 35, né, cortar para virar 8, Super 8, voltar 9,5, ou seja, tem muita coisa possível de se fazer, e que a gente está muito longe, né, está muito aquém, mas ao mesmo tempo não está tão aquém assim, né, ou seja, mas é isso, precisa desse investimento, desse tempo, dinheiro, principalmente tempo mesmo de dedicação, né, mas são lugares que a gente flerta, né, que a gente gostaria de estar e que quer estar em algum momento,
também, né? E até de fabricação de própria película. São coisas muito interessantes, são temas interessantes que tem muito a ver, acho que, com também o cinema doméstico, que é também algo que, né, ou seja, somos realizadores, acho que como o Vini fala, né, assim, para além de tudo, a gente filma um montão e acho que se apaixona muito por isso, por ter razões para filmar e não sei o que. A gente ficava brincando de que não estamos filmando porque a gente não tem como digitalizar. Aí agora a gente está digitalizando e está filmando mesmo. E aí também tem isso, assim, de administrar tudo isso. Mas eu acho que um caminho muito interessante é o que é essa iniciativa de Moema, Kaká e o Ivan agora somando, que é abrir isso e a gente ter, né, as duas. Eu acho que é tudo muito interessante, né, a gente ter mais filmes Fabrics no Brasil, o exemplo do Lupa, né, que conseguiu acessar, levar, né, a gente também fez essa pesquisa, entrou em contato com um revendedor no Brasil, tentou carta com a SPCine, a gente também tentou traçar um caminho mais até institucional, mostrando a nossa pesquisa, mas que não foi viabilizado. Né? Então, são portas que a gente vai batendo e tudo, algumas abrem, e que bom que rolou isso, mas é isso, eu acho que são muitas iniciativas, acho que é muito interessante a gente ter nesse momento, né, uma iniciativa que conseguiu trazer um scanner proprietário e uma outra que consegue fazer um scanner, né, Frankenstein, assim, mas ambos funcionando, e é isso, né, eu acho que isso é uma abertura para novos lugares, pensando em bitolas estreitas, assim, e domésticas, né, cinemador e caseiro, que eu acho que, né, seria muito interessante ter mais gente fazendo, para a gente também conseguir pensar em migrar e fazer outras coisas, né, e expandindo isso, que a gente tem muita capacidade, né, um país continental, a gente está bem aquém em várias questões tecnológicas a respeito do fator químico ainda, ou retrocedeu, né, muitas coisas a gente retrocedeu também. Mas, enfim, mais uma reflexão mesmo do que estava sendo falado. Perfeito, Rodrigo. A gente está, enfim, batendo no teto do nosso tempo. Eu queria ler só alguns comentários aqui, mas antes disso, eu queria aproveitar, Rodrigo, a sua fala. Acho que seria interessante você dizer, rapidamente, se puder, o que você está estudando na Espanha. O que você está fazendo aí, como é que está essa experiência, muito rapidamente, assim. E depois eu passo para os comentários do chat, que eu acho que pode ser interessante para quem estiver ouvindo. Uhum. Eu estou estudando nesse momento um mestrado em arquivo cinematográfico e audiovisual, numa escola nova chamada EXE, que é a Elias Querejeta Cine Escola, que foi criada pelo Festival de San Sebastián, em parceria com a Filmateca Basca, né, e o governo aqui da província de Guipúzcoa. Então, é uma escola nova, de né, altíssimo padrão, assim, pensando muito no fotoquímico, que tem 3 cursos, né? Criação, arquivo e comissariado, que seria curadoria, né? E na verdade, a gente pode fazer projetos nas 3 áreas. Então, eu estou com um projeto de finalização que é um projeto de criação, nem é um projeto de arquivo, porque eu entendo que, né, pela experiência toda junto ao meu coletivo, né, eu acho que a minha ideia é ficar transitando o ano inteiro sobre, né, hoje estava na Contact Printer, fui na Optical Printer também, revelei filme, hoje eu fiz as 3 coisas, assim, estive tocando nas 3 coisas. Então, eu devo manter isso, assim, né, então eu não quis levar isso como um TCC, uma vez que eu vou estar o ano inteiro fazendo isso, mas estou aqui estudando justamente esses formatos, né, tecnicamente e hackeando, né, eu acho que a palavra que eu uso mais é essa. Estou aqui para hackear coisas que a gente está em falta aí e levar, né, esse conhecimento e essas experiências o máximo possível para o coletivo, consequentemente também em oficinas e outros lugares que a gente tiver contato e estabelecer parcerias. Obrigado, Rodrigo. Eu queria só ler aqui os comentários do chat antes de dar uma palavra final para vocês, né? Então, o próprio Rafael aqui falou, né, que ele esqueceu de mencionar que a compra do Scania Film Fabric foi facilitado pelo Carlos de Andrade da Visão Digital, que é uma empresa de áudio e audiovisual aqui do Rio de Janeiro, né, ter se tornado representante da empresa no Brasil, ajudando na intermediação da compra, né? Então, ele foi importante nessa intermediação, né? O Iago Cordeiro Ribeiro perguntam, né? Uma questão até eu te agradeço, Iago, que eu esqueci de perguntar. Vini e Ivan, vocês poderiam comentar sobre a captura de som nesse esquema dos scanners caseiros?
né? A questão do som, como é que é feita a captura, né? A Débora Butrucci levanta uma questão aqui. Eu gostaria que o pessoal do Labirinto falasse um pouco da relação deles com as instituições de preservação brasileiras. Me parece que as instituições acabam dialogando pouco com esse tipo de iniciativa. Então, ela quer saber se há uma interface do trabalho de vocês com algumas instituições, né? E a Natália de Castro, também, que é nossa amiga e colega da BPA, faz parte da diretoria, comenta o seguinte: legal ouvir isso, né? O que tem acontecido lá no CTV, o Centro Técnico de Audiovisual, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é que as digitalizações feitas há 10 anos começam a não ser suficientes para uma produção recente, para algumas produções recentes. Querem reescanear os materiais. Esse é um problemaço também que o digital traz, né? Enfim, eu vou deixar aberto para vocês comentarem essas questões, né? Eu só vou pedir um pouco de brevidade, porque o nosso tempo já estourou, na verdade. Tá, vou comentar rapidinho então sobre o som. Nosso scanner não captamos som, né? O que a gente consegue fazer, mas faz mal, porque, enfim, projetar, captar isso, né? Ou seja, o scanner pega a imagem e a gente projeta esse filme num projetor e capta o som direto do projetor, né? Essa é a única forma atual da gente conseguir extrair, porque no Super 8 é banda magnética, né? Então, se fosse o ótico, né, como tem bastante no 16 ou 35, aí a gente conseguiria escanear aquilo ali e gerar o áudio a partir dali. Mas no Super 8 é só magnético, então só dessa forma a gente consegue. Eu acho que, só para agregar, eu acho que existe também a possibilidade, que é o que a gente só conversou, assim, mas não pôs em prática. Na verdade, também, até agora não apareceu a necessidade também. A gente ainda não teve essa demanda. Mas uma coisa que pode ser feita a gente pode projetar o filme num projetor padrão, um projetor com saída P10, e dessa saída conectar o som numa interface MIDI. E aí talvez ter uma maior qualidade de captura de som, que não seria o ideal. Mas talvez para banda magnética até que possa funcionar bem. Tudo que eu estou falando é teórico. No caso do 16, nesse filme que a gente está restaurando no momento, tem o som ótico, mas no momento o diretor do filme ele tem esse arquivo digitalizado em alta qualidade, o som, especificamente. E aí a gente vai trabalhar com esse som que já foi captado anteriormente, mas a gente quer tentar trabalhar o som ótico aí, tentar hackear essa etapa do processo também. Eu acho que não temos mesmo, né? Ainda a gente tentou fazer uma vez, e acho que você não estava ainda, essa captação por cabo, por projetor, mas a gente fica muito refém do que esse projetor entrega, né? Então, você tem coisa suja, contatos. A gente tentou por XRL, né? Com a técnica de som a Evelyn, acho que ela até está na live assistindo. A gente tentou jogar isso num Mix Pre-10, né? Num grande captador aí, né? Um dos melhores mixers, né? Captador de som, um gravador de som. Mas não, como a saída do projetor estava, a gente entendeu que estava comprometida, enfim, essa ligação por cabeamento não gerou bons frutos. E aí a gente acabou buscando um monitor de áudio e captou do monitor de áudio, né? Então a gente projetou, ou seja, mais projetor velho, a gente não conseguiu um contato interessante e passar isso direto para um gravador, né, de som. Então, realmente, pensar também, são coisas que estou vendo aqui também, isso de ter um leitor magnético, alguma coisa que seja mais funcional também, assim, né, ou pelo menos, ou hackear esse projetor para o som, enfim, é ainda um grande problema, o som para a gente não chegou nisso. Eu não lembro as outras perguntas. Sobre a questão das instituições, se vocês... sim. Eu acho que, bom, esse encontro eu acho que é um bom caminho, eu acho que um primeiro momento.
me afiliei, ou seja, a BPA, justamente para me aproximar, para entender, né? Eu participei minimamente, né, do encontro esse ano, mas super, né? Ou seja, que estava em aula no mesmo dia e tudo, mas, né, via, né, estava junto ali, o pessoal pensando a carta em Ouro Preto. Eu acho que é isso, assim, a gente vem de uma formação que é um coletivo, né? Cada um fez uma faculdade diferente, e não necessariamente, né, numa linha muito, ou seja, preservação, a gente não trabalhou com isso. Nenhum de nós no coletivo trabalhou com isso. Eu estou fazendo agora uma formação nisso, mas a gente não teve essa formação, né? Tinha cursos oferecidos pela Cinemateca, mas eram, né, muito concorridos, eu nunca consegui entrar quando eu me postulei as vagas na Cinemateca. Eu sempre quis fazer, desde quando o Superaf foi criado. Mas não conseguia, né? Eram pouquíssimas vagas, né? Enfim. Mas eu acho que esse momento, por exemplo, né, conversar com o Rafael, conhecê-lo, ou seja, são conexões que começam aí, enfim, a minha entrada, eu sou, acho que um dos membros mais novos na BPA, eu entrei bem esse ano, ou seja, então, essa aproximação, eu acho que ela começa agora, porque antes a gente não tinha esse olhar justamente para a preservação, a gente estava pensando em festejar o formato Super 8, em fazer acontecer e apresentar isso a jovens estudantes de audiovisual ou não, entusiastas mesmo, e que filmassem, né? E a gente continua fazendo isso. Mas agora a gente entendeu que tinha que olhar para outros lugares, senão esse entusiasmo, ou seja, não faria sentido, né? A gente não ter um registro a contento, uma salvaguarda desse material não faz sentido, assim, não fazer por, né? Ou seja, mas começamos assim mais festivos nesse sentido de celebração do formato do Home Movie Day, ou seja, que a gente sempre fez desde 2014, né? Também. E aí agora, poxa, aí ficou a brincadeira do Super 8, ela foi ficando mais séria. E ela tá bem séria agora, assim, tipo, a gente, né, eu brincava que a gente fazia o festival, né, e o resto do ano a gente fazia outras coisas. Agora a gente faz o festival para celebrar, né, continua celebrando, mas o resto do ano a gente passa agora pesquisando formas de hackear, de fazer melhor, tratar melhor esse fotoquímico, né? E aí isso passa desde entregar serviços a clientes e levantar dinheiro para que o festival aconteça, e também de pensar e pesquisar, né? E aí eu acho que, claro, a gente deve se aproximar mais, né? Para quem está assistindo, a gente deve se aproximar mais de quem quiser se aproximar, assim como o Ivan agora vai para o UFS lá em Sergipe, né? Como a Ema ajudar também nesse projeto que ele já tem uma pesquisa larga sobre isso. Mas acho que essa é a ideia, essa convergência, porque não tem como também a gente fazer sozinhos, não, né? Chega um ponto que é isso, a gente precisa desse conhecimento acadêmico que a gente não teve, e de conhecimento em loco mesmo, a gente nunca esteve num acervo trabalhando, né, a serviço de um acervo, enfim. Então a gente precisa também desse conhecimento. Eu acho que é uma troca, né? A gente tem um conhecimento de coletivo, de realização de oficina e de fazer acontecer, muita força de vontade e sangue no olho, assim. Mas, por outro lado, né, falta alguns conhecimentos, e é isso, a gente deve estabelecer novas conexões, né, à medida do tempo. Obrigado, Rodrigo. Eu queria propor abrir para vocês uma palavra final, tanto para o Rafael quanto para o pessoal do Labirinto, né? Queria saber um pouco assim do futuro, o que vocês estão pensando, assim, futuro próximo, né? Os próximos passos, os próximos projetos diante desse cenário possibilitado um pouco por um processo de escaneamento, né? E é bom a gente pensar também que, obviamente, tanto o Lupa, que está inserido dentro de um contexto de uma universidade, quanto vocês, que têm uma tradição em oficinas, né, no ensino, como é que vocês estão pensando em na propagação desse conhecimento tão importante que está sendo acumulado, né? Que está sendo gestado nesse momento, né? Que é um conhecimento raro, né? Então, acho que posso passar para o Rafael. Obrigado. Eu acho que, como o Rodrigo falou, esse contato fundamental e esse debate foi pensado nesse sentido, né? Agradeço a Laila pela organização desse debate. Eu acho que a presença do Marco, não só como especialista na área, mas como vice-presidente da BPA, também representa, né, esse desejo de uma integração passando pela BPA, que eu acho que é fundamental, né, entre todos que atuam com a memória audiovisual, quer
na sua área, na sua região. E aí, como eu repito o que eu falei, eu acho que é necessário que a gente tenha um número de filmes que precisam ser digitalizados, e a pandemia mostrou isso, necessidade de serem digitalizados para dar acesso, para serem incorporados a novas produções no Brasil inteiro. Então, a gente precisa das mais diferentes iniciativas, quer com scanner do it yourself, quer com scanner comprados, quer portes diferentes no maior número possível de lugares. Então, não acho que haja um modelo que seja ou do Lupa ou qualquer outro. Acho que tem vários modelos, descobriram novos e que as iniciativas que já existem sirvam de inspiração e que as pessoas vão aprendendo com os erros e acertos dos que vieram antes, né? E aí essa troca é fundamental. A compra do scanner para o Lupa também foi fundamental no sentido de que essa ação de digitalização, que eu acho muito interessante, porque você precisa dominar o passado e o futuro, né? Você está levando algo que tem uma tecnologia, tem uma prática para o sistema atual, e o que a gente faz mesmo com o scanner comprado é o desenvolvimento de uma prática que é muito particular nossa, né? Então a gente está criando um fluxo de trabalho, uma rotina de fluxo, de termos, de práticas, de documentos, né, que eu acho que é muito bacana nesse sentido de estar focado especificamente em bitolas estreitas e que a gente quer compartilhar não no sentido de demonstrar ou de nada, mas de ajudar quem quer também seguir esse caminho. Então, dentro dos projetos que a gente quer desenvolver, além de estar focando agora no desenvolvimento de uma infraestrutura de preservação digital, o Marco está colaborando com a gente, inclusive, no projeto que a gente desenvolve chamado Niterói Imagens, que é criar um repositório na internet para fotos e filmes históricos da cidade de Niterói, em parceria com a UF e a Prefeitura. A gente está desenvolvendo um projeto que a gente quer colocar o scanner à disposição de outras instituições fluminenses do estado do Rio. A gente está buscando o apoio da FAPERJ nesse sentido, porque acho assim, também não é necessário duplicar esses esforços na mesma localidade. Então, a gente conseguiu esse scanner, a gente quer que ele seja utilizado por outras instituições que muitas vezes têm esses acervos de bitolas estreitas um pouco à parte, marginalizados, ninguém sabe exatamente o que tem, porque nunca conseguiu ver, né? Então, particularmente 9,5 milímetros, por exemplo, a gente já mapeou algumas instituições que têm esse acervo e que está um pouco esquecido, né, pela dificuldade de acesso ao conteúdo há muito tempo. Então, a gente quer fazer essa parceria para que a gente crie condições de ampliar nosso fluxo de trabalho e possa prestar esse serviço a instituições, a colecionadores particulares, etc., tendo como única contrapartida principal que esse material seja dado acesso público e gratuito, né? Então, essa é a nossa exigência principal para qualquer tipo de parceria, que o que seja escaneado seja, de algum modo, dado acesso ao público em geral, já que nós estamos numa instituição pública federal, e se algo que acho que a gente precisa contribuir é que essas imagens que agora se tornem digitais possam se usar. O principal benefício do digital, que é permitir um acesso mais amplo possível. E aí, enfim, a gente está aberto também, o Lupa, de um modo geral, a parcerias, a ideias, né? Então, algo que eu pessoalmente quero desenvolver é a proximidade com a atividade de ensino, né? Estamos ansiosos pelo retorno presencial, tanto que a prática de digitalização, como eu estava falando, se transforme também em algo fundamental para a formação dos alunos aqui do curso de cinema, porque, como o Labirinto mostra, é uma opção de carreira, né? Pode trabalhar, inclusive, com isso, né? E inclusive, eu acho que o meio cinematográfico brasileiro demanda, né, novos profissionais com essa expertise. Acho que uma demanda reprimida por pessoas que trabalhem, né, com esse tipo de processo. Mas também, como a gente está num curso de cinema, que tem um lado também fundamental de prática, eu tenho interesse em desenvolver outros caminhos aqui, por exemplo, a parceria do Lupa com outros professores aqui do departamento para, por exemplo, criação de documentários a partir de imagens de arquivo. Eu acho que a preservação é um trampolim para a prática fundamental, né? A partir do momento que você digitaliza, preserva esses materiais, você pode reaproveitá-los e aí a criatividade não tem limite. Então, também um outro aspecto que eu quero ver se a gente consegue retomar, que já existiu aqui na UF, é a prática da animação direta no fotograma.
Então a gente estou numa conversa aqui para a gente voltar a fazer isso, criar uma estrutura, porque basicamente também é isso, uma vez que você tem uma mesa enroladeira, né, você tem ponta, você tem um scanner, vamos usar também para fazer animação. E acho que, inclusive, por ensejo da vinheta nossa desse ano, que é uma animação direta na película que a gente escaneou e que voltou a dar acesso, e eu acho que é uma técnica artesanal, né, de certo modo, que não pode ser esquecida simplesmente pela obsolescência tecnológica. Então, quando a gente pensa em obsolescência tecnológica, não perde só nos filmes, que perde mais práticas, né, modos de se fazer filme também que acabam sendo esquecidos. E a gente precisa retomar, porque nem tudo que, ao contrário do que muitas vezes as empresas e a mídia diz, nem tudo que é antigo é pior, é mais antigo, pelo contrário, né? Tem muita coisa boa que a gente deixou para trás e que é uma lástima que a gente pode e deve retomar, né? Então, acho que é isso, eu agradeço aí a presença de todos, inclusive assistindo o debate. Bom, acho que projetos futuros aí, a gente aqui é tudo meio doido, então a gente pensa alto, pensa grande, vai embora. Desde projetos, desde reveladora, né, a gente já pensa e acha bem possível, está bem próximo de ter uma revelação, voltar a ter um processo de revelação automatizado, até cortadora, né, como o Rodrigo falou, de cortar a película para produzir, né, mais, e de oficinas, né, de ensino. A gente tem uma oficina que a gente fala desde o primeiro festival, talvez, e a gente não conseguiu ainda estruturar uma forma disso, é justamente emendando isso que o Rafael falou, de projeção, que é uma bem legal, assim, todo mundo tem curiosidade, mas todo mundo fica meio com medo, parece que o projecionista, o cara intocável ali, não, mas é porque precisa de uma técnica mínima para se manipular, e essa é uma que a gente quer tocar para frente. Vamos ver se né, a pandemia baixando as coisas aí a gente consegue estruturar isso, e de concerto também, né? Eu, como pesquiso muito, acabo conseguindo consertar muita coisa, câmera e projetor. Cara, se a gente for falar de mercado, se eu mostrar aqui o meu celular, a quantidade de gente que me pergunta, você consegue arrumar minha câmera? Só que eu não estou estruturado, eu trabalho para isso, né? Na verdade, o cinema nem é minha profissão, né? Eu sou piloto de avião, na verdade, de formação, e gosto muito de cinema, né? Então, acaba que foge um pouco, mas é verdade, tem uma série de formações que a gente deixou de ter, que não deveria deixar de ter, ao contrário, né? Que o Vini falou, de ter a tecnologia dominada aqui, para isso espalhar, assim, porque né, o mercado é a gente que faz mesmo, assim, não tem essa, vamos ficar esperando, não, pega, faz e é isso, né? Então, acho que são esse é o futuro nosso aqui. E aí, como coletivo, né, a gente tem essa estrutura a gente chama de estrutura de centro vazio, né? Não tem um diretor, um presidente, não, é todo mundo, né, tá na mesma, e aí desponta um projeto, gente, quero fazer esse projeto, vamos apoiar isso, aí a gente foca nesse projeto, faz, né, o Scanner foi um desses, que eu basicamente botei mais a mão na massa, mas todo mundo apoia, cara, eu vi isso aqui, Ivan, você acha que serve para nós? Aí eu vou, pesquiso, cara, não, isso aqui não faz sentido ir para essa linha. E isso, o coletivo está acontecendo desde, né, tem 16 mais um ano aí, tá acontecendo dessa forma, então é possível acontecer. A gente que entrou como de formação, né, com pinhole, hoje são diretores de fotografia aqui em São Paulo, assim, a formação é isso, está assim, aberta, e o coletivo pensa bastante nisso, né? É isso. Mas tem mais coisa, porque daí eu deixo para o Rodrigo e o Vini falar, porque tem bastante coisa que a gente pensa. Acho que eu vou fazer um encerramento para deixar o Rodrigo falar por último, assim. Mas
Não, a gente tem, que nem o Ivan falou, a gente tem muitos, a gente é bem psicodélico, assim, talvez, mas a gente chega lá, a gente acho que provou, assim, que na nossa passadinha a gente vai chegando. Tem muitos projetos de realização também, dos filmes que a gente quer fazer, oficinas de Super 8 já tem uma trajetória muito grande, oficinas de Super 8, oficinas de 16, a gente já deu uma oficina antes da pandemia, na primeira edição do 666, e aí a gente quer voltar com essas oficinas, porque tem que ser presencial, né? Não tem como, mas eu quero falar também que eu acho que é um marco que, na primeira edição do festival, do 1666, que faz 2 anos, vai fazer 3 anos agora, a gente está indo para a terceira edição, a gente fez uma oficina presencial de intervenção em película, de animação direto na película, que nem o Rafael estava falando, e durante a pandemia, o que a gente conseguiu trazer de materialidade, porque tinha a questão da distância, etc., era essa oficina de intervenção. E eu achei muito bacana o que a gente terminou conseguindo consecutivamente, nesses 2 anos de pandemia, basicamente, que a gente terminou enviando pedaços de filme para o Brasil inteiro, e aí era 1 metro de filme para cada participante da oficina, tinha cerca de 100 participantes em cada oficina, e aí cada um fazia uma intervenção, assim, e aí a gente cola esse material todo e projeta. Na época a gente ainda não estava digitalizando, agora a gente consegue digitalizar esse material. Foi um negócio muito legal, porque a gente viu pessoas de pontos extremos do Brasil que nunca tiveram acesso ao material começarem a ter. E é uma oficina que dá para ser feito com baixo custo. Então isso é uma das coisas legais que a gente consegue trabalhar. E aí eu queria encerrar só, usar como palavra final, eu lembrei agora, ontem eu estava conversando com o tio da minha companheira, e eu estava tentando explicar para ele o que é que eu fazia da vida, com o que é que eu trabalhava, e aí eu estava explicando para ele o que é que era o Mundo em Foco, eu estava explicando para ele todos os trabalhos que a gente faz, todos os projetos que a gente tem, e como a gente é pouco remunerado por isso, como a gente como a gente não tem poucos recursos, né? Porque é a realidade brasileira. E eu estava falando para ele, olha, eu tenho esse currículo gigante, a gente, como grupo, tem esse currículo gigante, e por causa do Brasil, a gente não recebe aquilo que deveria. E aí ele, na melhor das intenções, ele olhou para mim assim, meio estranho, e ele ficou, cara, por que tu não vai virar eletricista? Vai sair melhor para você, assim. E aí, na hora, eu muito automaticamente falei para ele, a gente não pode se dar o luxo de parar. Se a gente parar, o cinema para. E aí eu estendo isso para o Rafael, para o Marco, para a BPA, assim, se a gente parar, o cinema para. Então, o futuro é esse, é não parar. Não, muito bom. Nem sei o que dizer. Eu acho que é isso, né? Tem um monte de coisa, a gente fica. Cada dia tem ideia de projeto. Acho que todo mundo tem dia. E aí tem um monte de projeto na roda, né? Essa coisa de organização de centro vazio é meio isso. Mas a gente tem um caminho meio natural que está acontecendo, que ou seja, a gente começa no fotoquímico mais forte, pensando em cinematografia via Super 8, então é algo que a gente tem, né, deve seguir, assim, né, além, oficinas existem várias que a gente pode fazer de projeção, oficina de revelação mesmo, laboratório, né, enfim, e pode, aí de laboratório você desmembra em vários tipos de revelação, né, que a gente hoje domina todos os processos, enfim, né, intervenção em película, tem um monte de coisa, dá para fazer Super 8 pinhole, dá para fazer dupla exposição, dá para fazer contact printer em câmera, uma série de oficinas muito interessantes, mas que é isso, a pandemia deu uma segurada, mas que tudo a gente deve começar a voltar a fazê-las. A gente tem agora, né, aproveitar e fazer os convites, a gente tem o 666, que vai acontecer de 18 a 27 de novembro, em parceria com a Cinemateca do MAN, e também 27 e 28 de novembro, presencialmente em São Paulo, a Feira da Arte Analógica, a gente vai fazer uma oficina de Super 8. Então, essas são as 2 ações já que devem acontecer. Né? Queria agradecer imensamente a Laila e Débora por concatenarem isso, confabularem isso. É muito legal. Fiz a oficina do Marco, né, pela BPA, de arquivo.
Eu acho que é isso, a gente tem que chegar junto, se aproximar mesmo, né? Estamos aí nessa busca de conhecimento. A gente quer realmente fazer uma cortadora, uma perfuradora, uma limpadora de rinjete, enfim, e até fazer filme, né? Então, essa semana eu estava nessa daí de fazer filme. Estava aqui num Fab Lab, é como um Fab Lab, um Media Lab de 3D aqui, e aí tem uma máquina que corta acetato, então eu já estou louco da cabeça com isso, porque se a gente conseguir fazer nosso filme, cortar, perfurar, já era, acabou, né? Então, aí tá hackeado mesmo, assim. Mas acho que é isso, assim, né? A gente tem vários insights, a gente sabe que alguns projetos vão demorar uns 2, 5, 10 anos para acontecer, e tudo bem, né? E tem outros que é para ontem, para amanhã, e vão acontecendo naturalmente mesmo. Então, acho que é isso, assim. Né? Mas mais agradecer mesmo todo mundo que está assistindo, e, né, todo mundo que, poxa, acredita também na gente. Acho que tem muita gente que sempre ajudou e está ajudando, né, tudo isso, né, desde uma divulgação de oficina, enfim, tudo. Eu acho que é muito legal, assim, esse acolhimento mesmo, né, dinheiro a gente não tem, como o Vini falou, mas é muito legal a recepção das pessoas que têm contato com o nosso trabalho e entendem isso como um trabalho também, né, então acho que é por aí. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Eu queria ser solidário ao comentário do Vini, né? Essa questão de explicar o que a gente faz, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de explicar para minha família, por exemplo, o que eu faço, né? Então, eles nunca entenderam, na verdade, né? Então, é um desafio, acho que para a minha vida toda. E é isso, né? Como vocês estão falando, é um trabalho que não para nunca. A preservação visual é um campo, né, contínuo, que não para nunca. Então, de certa forma, o nosso trabalho continua, apesar das adversidades, né? Enfim, mas queria agradecer demais a presença de cada um de vocês, Rodrigo, Rafael, Vini, Ivan. Acho que foi incrível o debate. Depois vocês deem uma olhadinha lá nos comentários, são muitos comentários muito bacanas, assim, de feedback, né, do público. Tá? E é isso. E queria dizer que a programação, pegar uma cola aqui, a programação da Semana do Cinema Amador do Lupa continua até o dia 21. E agora, no dia 18, na segunda-feira, às 15 horas, vai ter um debate muito, muito bacana, né? Do cinema amador de mulheres, em torno do filme Amamentar é Amar. Né? Então, a gente aguarda a presença de vocês na próxima segunda-feira, né, para dar continuidade aqui à Semana do Cinema Amador. Muitíssimo obrigado.